Oração pela perda de um pai. Eu tinha 10 anos quando perdi meu amado pai. Como patrulheiro rodoviário que enfrentava perigo toda vez que vestia o uniforme e ia trabalhar, sempre soubemos que havia uma possibilidade de ele não voltar para casa. Mas eu tinha certeza de que meu pai forte, alto e bonito, que eu tinha tanto orgulho de ouvir as pessoas dizerem que eu parecia com ele sempre estaria lá para nós. Nada poderia acontecer com ele. Eu podia contar com meu pai para estar comigo em todos os momentos, me abraçar com seus braços amorosos quando eu estava triste, me proteger de qualquer mal e um dia me levar orgulhosamente até o altar. Até uma madrugada, acordei com o barulho das pessoas em nossa casa e pude ouvir minha mãe soluçando na sala. Eu pulei da cama e olhei através do corredor para o quarto deles. A cama estava vazia, e eu intuitivamente sabia que meu pai tinha ido embora. Ele trabalhava no turno da noite e estava sempre ainda na cama quando nos acordávamos de manhã. Meu avô me disse que um homem que meu pai tinha apreendido dirigindo na contramão na rodovia atirou no meu pai no coração com sua própria arma. Meu pai morreu instantaneamente e nossa vida mudou para sempre. Minha mãe ficou viúva aos 32 anos, e minha irmã mais nova e eu ficamos órfãos. Muitos amigos trouxeram comida e nos disseram que orariam pela perda de meu pai, mas o vazio deixado em nossa família parecia grande demais para ser preenchido. Minha mãe frágil, doente e aflita era agora a chefe da casa, e eu temia que suas lágrimas nunca parassem e nossa pequena família nunca se recuperasse. Mas lentamente, ao longo dos anos, nós 3 meninas tivemos uma vida familiar um tanto normal. Eu sei que foi somente através do poder que veio de Deus e daqueles que fizeram uma oração pela perda de um pai, marido e grande homem. O que a Bíblia nos diz sobre Deus como viver sem nosso pai? No ano após a morte de meu pai, fui convidado para um acampamento de jovens da igreja onde a esposa de nosso pastor e um conselheiro do acampamento se sentaram em minha cama, e ainda me lembro de suas palavras naquele dia. Sabemos que você perdeu seu pai terreno, mas você gostaria de um pai celestial que nunca o deixaria ou abandonaria? Eu não tive que pensar sobre isso. Eu disse um retumbante sim e aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Fora da nossa tragédia familiar, fui salvo. À medida que crescia em minha fé e estudava a Bíblia na escola dominical, ainda jovem, comecei a entender como Deus agora seria meu pai. Eu nunca deixaria de sentir saudades do meu pai terreno. Eu sempre tive uma dor no coração pelas experiências que nunca tivemos juntos, mas com o tempo, Deus se tornou o pai a quem eu fui com todas as minhas tristezas e alegrias. Aqui estão alguns dos versículos que me ajudaram a entender esse novo relacionamento Pai-Deus. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, que nunca vos deixará. Mantenha suas vidas livres do amor ao dinheiro e se contente com o que você tem, porque Deus disse: nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Veja o quanto nosso Pai nos ama, pois nos chama de seus filhos, e é isso que somos. Mas as pessoas que pertencem a este mundo não reconhecem que somos filhos de Deus, porque não o conhecem. Há um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos, que é sobre todos, em todos, e vive por meio de todos. No entanto, você, Senhor, é nosso Pai. Nós somos o barro, você é o oleiro, somos todos obra da sua mão. E assim aprendi a orar ao meu Pai Celestial. Uma oração para quem perdeu o Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. E perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem pecou contra nós. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do maligno. Mas mesmo com essa oração, nossa vida nunca foi fácil. Minha mãe culpou Deus pelo assassinato de meu pai. Ela lamentou que nenhum Deus justo jamais permitiria que isso acontecesse com um homem que estava apenas tentando proteger sua comunidade e sustentar sua família. O coração de minha mãe tornou-se endurecido e amargo, e ela passou o resto de sua vida espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente doente.
Ela nunca foi capaz de receber o amor e a paz que eu sei que Deus queria dar a ela. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e irrepreensível é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não ser poluído pelo mundo. Um pai para os órfãos, um defensor das viúvas, é Deus em sua santa morada. Já que a Bíblia nos diz em Efésios: pais, não irritem seus filhos, e em vez disso, crie-os no treinamento e instrução do Senhor, sabemos que os pais devem ser os disciplinadores e chefes do lar. Minha mãe teve que assumir esse papel. Sou grata porque, embora ela tenha parado de ir à igreja, ela sempre deixava minha irmã e eu na rua, ou pegávamos o ônibus da igreja, e a família da igreja nos abraçava e nos orientava. Oração pela perda de um pai. Querido Pai Celestial, você criou os pais terrenos para dar vida, amor e liderança às famílias, e a perda de um pai em qualquer idade deixa um buraco na família. O patriarca se foi, e oramos pela esposa ou filho que luta para preencher a peça que faltava em sua vida. Sabemos que alguns podem tentar afogar sua dor com comida, álcool, drogas e promiscuidade, enquanto outros podem sofrer de profunda depressão e desânimo. Senhor, oramos para que você encha seus corações feridos com o seu amor e o consolo, que somente um relacionamento com você pode proporcionar. Jesus, por favor, traga pessoas para suas vidas que ouvirão com compaixão, orarão com sinceridade, oferecerão um ombro para chorar e permitirão a elas tempo e espaço para lamentar sua perda e profunda angústia. Seja a perda repentina ou esperada, muitas vezes há arrependimento por palavras não ditas ou palavras que eles gostariam de pegar no ar. Senhor, por favor, ajude-os a sentir sua presença amorosa e leve sobre eles uma sensação de paz, ao saber que eles verão seu ente querido novamente se ele for um crente. Quando a dor for muito profunda e muito esmagadora, ajude-os a procurar ajuda de alguém com um coração cheio de amor. Senhor, você nos diz no Salmo: o Senhor está perto dos quebrantados de coração, ele resgata aqueles cujos espíritos são esmagados. O Salmo nos assegura que ele cura os quebrantados de coração e faz curativos em suas feridas. Por favor, Senhor, cumpra sua palavra na vida hoje de todos os que estão se sentindo desamparados e órfãos. Amém. Uma oração pelo pai que perdeu sua vida. Senhor, só tu conheces o coração espiritual do pai que perdeu a vida. Nossa oração é que ele o conheça como seu Pai Celestial, Senhor e Salvador, e que ele esteja com você agora mesmo no céu. Por favor, dê paz à família dele, que eles o verão novamente algum dia. Ele deixa para trás filhos que ele gerou e amou, alguns abertamente, outros mais em particular, mas você lhes deu vida através dele. De qualquer forma que ele tenha perdido a vida, não importa quão jovem ou velho, oramos para que ele soubesse que você tinha um propósito e um plano para ele como pai. Que sua alma descanse em paz. Amém. Uma oração para aqueles que perderam o contato com o Pai. Pai nosso que estás nos céus, é grande a dor quando uma criança, seja por escolha ou circunstâncias, perde a comunicação com seu pai terreno ou experimenta um distanciamento dele. Todo dia dos pais os lembra que o homem que você usou para dar vida a eles não está na vida deles. Senhor, você diz aos pais para não irritar seus filhos, e ainda assim sabemos em nossa humanidade que isso acontece. Ou os filhos podem irritar o pai ou optar por separar-se do pai como o filho pródigo. Mas, como o filho, rezamos para que os dois se unam novamente enquanto ainda tem tempo para se reconciliar. O orgulho muitas vezes mantém os dois separados, então oramos para que a criança que abandonou a comunhão com seu pai ou o pai que renegou seu próprio filho dê o primeiro passo para restaurar o relacionamento. Muitas vezes, apenas ouvir "me desculpe" ou "eu te perdoo" é o começo da cura. Por favor, dê a um deles a força, a coragem e o desejo de tentar consertar as mágoas do passado. Pai, quando isso não for possível, coloque no coração da criança que perdeu o contato a vontade de orar por seu pai, e que o Senhor cure as feridas emocionais e seja o pai para os órfãos como você prometeu em sua palavra. Obrigado, Senhor, por nos amar com o amor infinito de um pai por seus filhos. Amém. Infelizmente, hoje muitas crianças estão crescendo em lares sem pai. Talvez as crianças nunca tenham conhecido seu pai biológico.
Ao contrário de como Deus planejou originalmente para a unidade familiar, a liderança masculina saudável está ausente em muitos lares. É aí que a igreja deve intervir para fornecer orientação e liderança cristã consistentes para crianças que precisam de habilidades de vida espiritual e prática para navegar em um mundo que sofre de crianças que carecem de modelos saudáveis em suas vidas. Enquanto oramos por aqueles que perderam seus pais, devemos colocar nossas orações em ação. Podemos aprender com Jó, que tinha seus próprios problemas, mas cuidava das viúvas e dos órfãos. Quem me ouviu falou bem de mim, e quem me viu me elogiou. Porque eu resgatei os pobres que clamavam por socorro, e os órfãos que não tinham quem os ajudasse. Aquele que estava morrendo me abençoou. Eu fiz cantar o coração da viúva. Obrigado por orar conosco, e não esqueça de curtir nosso vídeo e compartilhar essa oração com seus amigos, se inscrevendo em nosso canal.